Amém, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Aqueles que puderem, abram comigo suas Bíblias na carta do apóstolo Tiago. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler a partir... Pode se ligar. Irmãos, o nosso projetor é bom, mas a eletricidade aqui, ela não suporta. Eu subi pelo banheiro ali para verificar e eles colocou uma rede só assim, ó, inteira, só no disjuntor. Então, assim, todos os aparelhos puxam. Então, o projetor, quando se mexer em qualquer lugar, ele começa a piscar. Então, nós vamos ter que puxar uma rede, né? O eletricista está me olhando ali, falando assim, é comigo mesmo, pastor, eu vou resolver esse negócio, né? Em nome de Jesus. Tem que pôr uma rede, seja um disjuntor, né, e uma fiação só para ir. Nós vamos providenciar isso em nome de Jesus. Abra suas Bíblias, né, como já pedi, na carta do apóstolo Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 17. A partir do verso 17. Aliás, perdão, 16. É uma carta pequena, eu tenho meditado nela essa semana. Ela tem só 5 capítulos e 108 versículos. E a leitura dela, a leitura normal, sem pesquisa. Quando você acha uma palavra difícil, eu até não pesquisei as palavras diferentes, mas eu gastei só 20 minutos, bem devagarzinho para ler. E eu sou péssimo para ler. Então, assim, convido os irmãos a estar lendo a palavra de Deus. Amém? Na epístola do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 17, 16 em diante, diz assim: Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que as primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos da impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei de liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realiza. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Eu meditava durante essa semana nessa carta, e principalmente, né, de quarta-feira, quinta-feira para frente, né, eu me debrucei um pouco mais, lia e meditava, e o Senhor falava comigo. E é uma carta interessante, né, uma carta sapiensal, ou seja, é uma carta de sabedoria.
Alguns teólogos falam que essa carta, essa epístola, né, de Tiago, ela é o Provérbios do Novo Testamento, porque aqui nós encontramos sabedoria, encontramos ensinamentos para edificar a nossa vida, né? Tiago foi inspirado pela sabedoria de Deus, né, para escrever essa carta. Quando a pessoa, às vezes, é novo convertido, ou está começando agora, né, na fé, ou às vezes já tem um tempo de igreja, mas que não lê a palavra, não medita na palavra, quando ele lê essa carta de Tiago, às vezes ele assusta um pouco. A forma como Tiago fala, eu acho interessante demais, ó. Quando ele fala né, a gente fala, quando a gente está conversando em particular, sábado eu estava conversando com um teólogo e a pastora quase que pegou pro braço para levar embora, né? Porque o assunto estava fluindo, estava bom, estava gostoso, né? E aí a gente fala que Tiago era meio louco pela forma como que ele fala, né? A forma como que ele expressa. E quando nós lemos aqui, ó, no versículo 2 a 4, ele fala algo interessante para nós, né? Quando ele escreve aqui, ó: meus irmãos, tende por motivo toda alegria passais por várias provação. O cara é louco. Quer que você passando por provação, você esteja alegre? Você ainda se sinta, né, fortalecido? Não, eu estou passando isso aqui, mas Deus vai me dar a vitória e permanece alegre. Isso é quase que impossível para a maioria de nós. Geralmente a tribulação, quando vem, em qualquer situação a gente deita, a gente reclama e às vezes até murmura. Ciente que a gente está fazendo errado, ciente que a gente está pecando, mas às vezes a gente até murmura. Fala, Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Mas aí o apóstolo continua, né? Sabendo que a provação da vossa fé, você está sendo provado para ver se você tem fé, para ver se você vai superar ou se você vai esmorecer e vai deitar. E aí ele fala, né? A aprovação da sua fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que não sejais perfeito, para que sejais perfeito, íntegro e nada deficiente. Quando a nossa fé é provada, nós nos comportamos de forma diferente. Às vezes, eu observo algumas situações em que pessoas que estão passando por nítido, assim, ó, provação mesmo, até às vezes enfermidade ou coisa, e as pessoas ali levando as coisas, assim, vamos dizer no nosso linguajar, né? Levando as coisas numa tranquilidade, você conversa com a pessoa, achando que a pessoa vai murmurar, vai falar qualquer coisa e a pessoa está ali tranquilo. Não, eu já fiz a cirurgia, agora o médico falou que é só tomar um medicamento e que eu estou bem, não sei o quê. E você fala aí, o que era o porém? Não, eu estou com câncer aqui, eu estou com problema, não é coisa à toa. E você não vê a pessoa murmurar. Você não vê. Tem uma pessoa aqui em Pires do Rio que ainda tá aí lutando e eu admiro a forma, entendeu? Tem dia que ele fala assim, essa doença maldita, ela tá tentando me derrubar, mas o meu Deus não permite. Eu vejo ele falar isso e, tipo assim, é uma inspiração, porque eu não sei se eu tenho essa tamanha fé, esse tamanho vontade de enfrentar essas coisas, eu não sei, de verdade. Então, assim, eu admiro. E aqui o apóstolo está nos trazendo isso, que quando as pessoas passam por tribulação, eles têm que sentir-se satisfeitos, porque ele está sendo provado na sua fé. Aí nós caminhamos mais um pouquinho, né? Do 5 ao 8, ele já fala assim, você é sábio. Se você é sábio, amém. Se não for, peça a Deus. Se você não está tendo sabedoria para direcionar alguma coisa na sua vida, algum projeto, fala com Deus, irmãos. Coloca na presença de Deus. Ora a Deus, clama. Clama. Quando nós nos debruçamos, quando nós falamos com Deus, quando nós colocamos o nosso propósito diante de Deus, Ele nos ouve, irmãos. Às vezes Ele pode não nos dar aquilo que nós queremos, mas geralmente Ele dá aquilo que nós necessitamos. Porque às vezes o que nós queremos pode não edificar a nossa vida. E o apóstolo Paulo continua, o apóstolo Tiago continua, né, quando ele fala do versículo 12 até o 15 também, né, ele fala da suportar as provações de cabeça erguida. Ali é tentação, aqui já é provação. Então, assim, ele vai nos instruindo de uma forma diferente. Mas por que ele fala isso? Aí, lá embaixo fala, né, que quando você é provado, né, e você é aprovado, você receberá uma coroa. Aí eu penso assim, mas como que eu vou receber essa coroa? Como que vai ser essa prova? A própria palavra de Deus, ela nos instrui.
Quando nós lemos em Lucas, nós vemos o que Jesus falou, né? Se você quer seguir a mim, tome a sua cruz. Então, assim, não existe coroa sem cruz, irmãos. Quando o Tiago está falando aqui para você de provação, de tentação, se você não está tendo sabedoria para resolver suas coisas, fala com Deus. Se você está com uma situação difícil, fala com Deus. O que ele está falando para você? Carrega a sua cruz. Mas carrega a sua cruz de cabeça erguida. As situações que você tiver que passar por ela, passe. Mas passe de cabeça erguida, sem murmurar. Fala com Deus. Ah, pastor, você não sabe o tamanho dos meus problemas. Não, eu não sei não, mas Deus sabe. Você pode ter certeza que Deus sabe. E o dia que você entregar isso na mão dele, ele entra com providência. Só porque às vezes nós entregamos as coisas na mão de Deus, daí um pouquinho nós vai lá e pega de novo. A gente reclama para Deus e fala, Senhor, resolve esse problema para mim. Não, mas peraí, deixa eu conversar aqui mais uma vez. Não, irmãos, coloca aos pés da cruz. Fala com Deus da sua necessidade, do seu porém, porque aí você vai ter, né, algo diferente. No versículo 17 tem algo interessante, né? Diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Aí a gente entende, né, que em mim não existe eu, não existe nada de bom, não existe bondade, em mim não existe amor, não. Que às vezes, né, tem pessoas que eu faço, eu resolvo, não. A bondade que tem em mim veio de Deus. A palavra de Deus está falando aqui, ó, toda boa dádiva. Então, assim, toda bondade, se eu demonstro amor, se eu demonstro respeito, se eu demonstro integridade, se eu faço algo com os irmãos, eu faço assim, poxa, o pastor fez algo ali legal e tal. Não é de mim, irmãos, ó. Todo dom, inclusive se você fala em língua, se você ministra, aliás, pregação não é dom. Dom é outra coisa, pregação não é dom, é determinação de Deus. Ide e pregar o evangelho. Então, ministração não é dom. Mas se você ora, se você fala em língua, se você louva, é de Deus. Todo dom, toda palavra desce do Pai das luzes, a quem não tem variação. Então, você não pode mentir. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra. Nós fomos gerados em Cristo. Que o verbo é a palavra é Cristo. Então, nós somos gerados por ele. E às vezes nós, né, nos preocupamos, como que eu vivo uma vida cristã? Como que eu vivo uma vida cristã? Aí o apóstolo Tiago vai trazer para nós, né? Eu falo apóstolo Tiago, irmãos, embora não está escrito aqui, porque mesmo ele sendo o meio-irmão de Jesus, alguns dizem que ele só converteu depois que Cristo morreu, ressuscitou, né? Aí que ele se converteu. Mas ele foi um dos principais na plantação de igreja. Ele foi um dos principais a conduzir igreja. Então, assim, ele não conta como o Tiago, né, apóstolo, assim, mas nós falamos apóstolo Tiago por isso, pela função dele. E ele nos traz algo diferente que nós temos que entender pela nossa base, para nós termos uma base cristã, né? Ele começa falando aqui para nós do versículo 19 em diante, onde eu li, ele fala de relacionamento. E hoje eu quero falar para nós como de relacionamento, né? Para nós como cristão, qual seria o tipo de relacionamento que nós temos que ter? E ele usa dois sentidos, né? Dois pontos basilares, né? Ou seja, duas bases para podermos falar desse relacionamento. Ele fala do meu relacionamento com o meu próximo e do meu relacionamento comigo mesmo. Você sabia que tem relacionamento, você tem um relacionamento com você mesmo, né? Você fala com você mesmo, né? Ou você acha que não? Seu relacionamento, você não tem um relacionamento consigo próprio. Só para vocês entenderem, sabe quando você faz, eu faço, alguma coisa errada, aí a gente fala assim, deu ruim. Para quem que você falou? Para você mesmo, né? Você tem um relacionamento com você. Você sabe quando você fez as coisas erradas. Você sabe quando você acertou e quando Deus agradou. Então você se relaciona com você mesmo. E o Tiago, ele está nos trazendo aqui essa forma de relacionamento. O meu relacionamento com o próximo e o meu relacionamento comigo mesmo. Que às vezes eu tenho dificuldade de entender. O relacionamento com o próximo é fácil.
Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a mim mesmo. Mas o relacionamento comigo, que eu tenho ele, que eu vivo ele, matando a minha carne, né? O meu relacionamento comigo é aquela hora que me dá vontade de fazer alguma coisa que não agrada a Deus, aí eu tô me relacionando comigo. Sabe? Não tem ninguém lá dentro de casa, tá eu sozinho. Eu falo, rapaz, eu vou colocar aqui um forró e meu pé agora vai. Não, não vai não, Deus tá vendo. Sabe? É o meu relacionamento comigo mesmo, a hora que não tem ninguém. Ninguém me olhando, ninguém me vendo. A hora que eu pego o celular, né? Eu acho que não tem ninguém me vendo. Tem alguém me vendo. Eu tô me relacionando comigo mesmo. E às vezes nós não entendemos dessa forma, né? Mas em resumo, o que que Tiago está falando aqui para nós? Ele está nos ensinando, né, como viver uma vida cristã. Aí ele começa aqui, ó. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir e tardio para falar. É interessante que nós temos, né, quando nós olhamos para nós mesmos, nós temos dois ouvidos, dois aparelhos auditivos e só uma boca. Já deveria explicar para nós o porquê, só de olhar. Ou seja, eu tenho que ouvir mais e falar menos. Mas nem sempre é isso que acontece conosco, né? Nem sempre é isso. Porque quando Tiago começa a falar aqui a partir do versículo 19, ele está falando para nós de relacionamento, relacionamento com o irmão, relacionamento comigo mesmo. Eu estou repetindo bastante, irmão, porque tem pessoas que acham que pode viver sozinho. Tem pessoas que acham que ele dá conta de viver sozinho. Isso que aqui que o Tiago está falando, ele está mostrando para nós que é impossível um cristão viver sem estar perto de alguém. É impossível, não tem como. Você tem que ter alguém, você tem que ter pessoas do seu lado, você tem que viver no coletivo, você tem que viver próximo, porque a princípio eu vivo sozinho, né? Eu sou um cristão, eu sou um crente nômade, né? Eu acampo no deserto e vivo sozinho. Como que eu vou demonstrar amor para o próximo? Para mim mesmo? Não. Eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Como que eu vou demonstrar esse amor se eu vivo sozinho? Se eu não tenho ninguém? Às vezes nós queremos nos isolar, queremos que as pessoas não fiquem perto de nós, nem nada. Mas aí o que Tiago está trazendo para nós, né? Que eu tenho que ouvir. E ouvir eu aprendi, eu não ouvia. Eu não ouvia as pessoas. Determinado tipo de assunto, com 2, 3 palavras, se eu soubesse mais ou menos o que era o assunto, eu já cortava, falei, não, eu sei o que é, eu vou ver o que eu faço, eu vou resolver isso mesmo no meu trabalho. Eu vim aprender a ouvir com o tempo, com a pastora que foi me instruindo, falando que eu tinha que ouvir, que eu tinha que saber ouvir. Aí eu aprendi primeiro a ouvir ela, né? Que ela me deu umas chamadas, né? Deu uns presta atenção, sabe quando a esposa ou o companheiro tá ali falando, aí você levanta e sai, aí ela vai e fala assim, eu estava falando com vocês. Deu ruim, né? Alguns de nós fazemos isso, né? Por quê? Porque nós não sabemos ouvir. Nós não sabemos ouvir. Mesmo nós temos 2 ouvidos, o que nós mais gostamos, a maioria de nós, é de falar. Eu fui brincar, né? E aonde a gente estava na parte da manhã no sábado, e deram uma oportunidade para cada um dos membros que estava ali falar. Aí a hora que eu fui falar, eu ainda brinquei. Falei assim, que tinha uns homens lá falando demais, né? Ele falou, aqui é o contrário, quem fala muito é ela, né? Eu não. Eu acho que foi pro castigo, né? Deus falou assim, ah, é? Já desceu a mão. Aí eu falei, quase uns 5, 6 minutos, era 3 minutos. Falei uns 5, 6 minutos, e a pastora foi lá e falou 30 segundos. Falei, Aí na hora eu falei assim, parece que é o contrário, né? Então o que que é? A boca. Às vezes a gente não consegue fechar a boca. Às vezes a gente não consegue ouvir as pessoas. Há tempos atrás, eu passei por psicólogo, né? Eu tive um pequeno surto. Passei por psicólogo e parei até no psiquiatra. Tomei remédio controlado durante um tempo, isso aí uns 20 anos, 22 anos mais ou menos, né? Uns 20 anos atrás. E quando falava para mim psicólogo, eu falava assim, não, o que eu quero ir lá escutar essas pessoas? Gente, é tão interessante que você não vai lá para escutar, você vai lá para falar.
Aí quando a gente desconhece o profissionalismo da pessoa, o saber o que ele faz, a gente acha que escutar alguém não tem o menor sentido. Mas tem. Você, quando ouve uma pessoa, você não precisa falar nada. Você não precisa nem, às vezes, instruir a pessoa. Basta você ouvir a pessoa. Você ouviu, mas ouvir olho no olho, não é tipo assim, a pessoa está falando, você está trabalhando. Não, você sentar, você ter um tempo para olhar para a pessoa e ouvir a pessoa, às vezes aquilo é cura, aquilo é remédio. O que a pessoa às vezes precisa é só desabafar, só falar. Eu já conversei com pessoas que chegou, falou assim, eu queria conversar com você. Eu falei, pois não, pensei, vai pedir uma orientação, alguma coisa, né? E a pessoa falou, falou assim, nossa, pastor, eu tenho que ir embora que minha hora já venceu, tá? Eu falei, tá, vamos só orar, né? Porque eu não pude falar mesmo, né? Porque nós temos dificuldade. Que às vezes tem pessoas que ele vem para falar com você e às vezes é você que fala com ele. Mas o Tiago está falando aqui para nós, ó. Todo homem, pois seja pronto para ouvir. Quando está falando de homem, está falando do ser humano, não está falando de homem ou mulher. Então nós temos que ouvir mais. Você tem ouvido a sua esposa? Você tem ouvido o seu marido? Você tem ouvido os seus filhos? Ou toda hora que ele vai falar alguma coisa com você, você corta ele, você poda ele? Vocês têm ouvido as mães, os pais? Ou toda hora que eles vão falar com você? O dia que eu surtei, irmãos, foi uma coisa mínima, mas segundo o pessoal foi tipo assim, a gota que encheu o balde. Então tem pessoas que às vezes vão sobrecarregando, porque não tem quem ouve, não tem quem auxilia, não tem quem ajuda, não tem quem faz algo por ele. E ele vai sobrecarregando. Aí um dia que ou o marido ou a mulher pergunta qualquer coisa, ou cadê minha carteira, ou o almoço está pronto. Um quer matar o outro. A pergunta foi tão pequena, assim, não tinha ofensa nem nada. É a situação. Por quê? Porque nós não ouvimos um ao outro, nós só falamos. Então nós temos que ouvir mais. O Tiago, ele continua, né, que seja tardio em falar e tardio em irar-se. Porque tem pessoas que falam qualquer coisinha, já quer pegar e torcer o pescoço. Já quer ficar nervoso, já quer gritar, já quer danar, já quer esbravejar. A palavra de Deus fala para você, seja tardio, se acalme, demore, não fica nervoso, não fala muito. Porque a ira, por que eu não posso irar? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não adianta você ficar irado, você não vai resolver o problema. Você vai criar mais problemas. A sua ira, ela só cria problema, ela só cria desavença. Tem algo que, né, as mulheres às vezes nem sabem isso, mas eu falo muito com os homens. Presta atenção no que você fala para sua esposa. Presta atenção para com o que você fala para sua companheira. Homem homem é razão. Ele vai lá e resolve. Mulher é emoção. Às vezes você fala qualquer coisa para um homem aí, dando, sei lá, dois minutos depois ele chega lá, tá rindo, conversando com você. Dependendo do que você falar para sua companheira, 3 anos depois ela vai falar, você falou que eu não sou bonita, né? Não esquece mais nunca, irmão. Mais nunca. Guarda isso. Mais nunca. Meça as palavras. Isso é o quê? Sabedoria. O Tiago está falando aqui, ó, você não tem sabedoria, não? Pede para Deus. Vai ler a palavra de Deus, ela te instrui. Eu falo, por que a palavra de Deus fala que o homem tem que amar a mulher? A palavra manda a mulher amar o homem? Algum momento vocês leu isso, a palavra de Deus mandando? Não, manda o homem amar a mulher. Será por quê? Que o homem tem que amar a mulher e a mulher ser submissa? Essa submissão não é submissão de pegar o chinelo lá para mim, não. A submissão é de estar guardada debaixo de um homem que tem missão. Porque se ela for ser submissa de um homem que só dorme, ela só vai dormir também, ela não vai fazer nada, né? Então, quando fala que o homem tem que amar a mulher, é porque quando você ama a mulher, você é correspondido. É só por isso. Se você ama a mulher, ela vai te amar. Por quê? Porque ela é emoção. Ela não é igual ao homem. Eu achava que eu tinha que ficar com o braço cruzado aqui e a pastora ficar aqui, pendurando, pegando em mim, né?
Não, né, não, irmão. Fiquei muito tempo assim esperando e não aconteceu nada. Entendeu? Nada. É totalmente o contrário. Nós somos os homens, nós é que temos que, né, resolver, fazer. Então, quando nós lemos essa palavra aqui, quando nós entendemos, né, a forma como Tiago vai falando, aí ele continua, né? Portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. O que é essa impureza e esse acúmulo de maldade? São essas coisas que o mundo traz sobre nós, nos contaminando. Quando nós estamos no mundo, quando nós andamos no mundo, nós somos contaminados. Só que a palavra de Deus está falando aqui para você, ó, despojando, ou seja, tira de você. Pastor, mas o que é que eu sou contaminado no mundo? Os adultos no trabalho, os jovens na escola, que eu citei nesse dia assim, a inocência de criança aqui. Quando uma criança nasce, ela sabe xingar? Ela sabe falar palavrão? Ela sabe fazer gesto obsceno? Não. Se ela aprendeu dentro de casa, né, tá complicado. Mas se ela aprendeu no mundo, são as contaminações. E às vezes nós vemos pais, mães, né, com certos palavreados. Aí depois você fala pro seu filho assim, ó, pode falar isso aqui não. Você fala, e como que eu não vou falar? Ó, você não pode fazer esse gesto não. Ah, mas o senhor faz, e como que eu não vou fazer? Nós somos exemplo, irmão. E a palavra de Deus está falando aqui, ó, despojando-vos de toda impureza, acúmulo de maldade. Se eu não despojar, se eu não tirar de mim essa situação, né? Eu falo muito em casa, igual assim, os jovens, né, que eu sei que estudam no colégio, tem muito aquela palavra de duplo sentido. Tem muito isso, muito gesto, muita fala. Que às vezes chega, o jovem chega dentro da sua casa, às vezes gíria, entendeu? De vez em quando eu escutava lá dentro de casa. E aí, velho, esse que tem, eu já via logo, eu já ficava só assim, você foi a bronca. Já tomava bronca, negócio de velho, não sei, não, 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 ó. Você escuta lá na escola e já deixa lá mesmo, não traz não. Por quê? Porque isso traz sobre o nosso lar, sobre as nossas vidas, uma separação entre nós e Deus, irmãos. Isso traz esse xingamento, essa forma de ser, ó, porque olha o que a palavra de Deus fala. Despojando de toda impureza e acúmulo de maldade, e acolhei com mansidão. Aí eu vou trazer para mim o quê? A palavra em mim implantada. Como que a palavra de Deus vai ser implantada na minha mente se ela está toda poluída, toda cheia de coisas erradas? Não tem como a palavra de Deus vir sobre mim. O próprio apóstolo Tiago fala mais para frente, não tem como fluir da mesma fonte água doce e água salgada. Não tem mesmo a mesma boca bem dizer a Deus e amaldiçoar um homem. Não pode. Ou vai sair bênção só, ou vai sair água doce, ou vai sair água amarga, ou então maldição. Então, assim, tá errado. Então, se no momento eu estou ali falando palavrões, eu estou fazendo gesto obsceno, aí no outro momento eu quero estar orando, falando com Deus. Deus não vai ouvir, não, irmão. Infelizmente, não vai ouvir. Por quê? Porque está falando para me tirar de mim tudo isso que tem me tirado ou tentado me tirar da presença dele. Que a palavra, quando fala acolher com mansidão, né? Às vezes as pessoas não entendem, né? O que é acolher. Eu não gosto, falando de mim, assim, mas vocês vão entender. Eu não gosto de animal de estimação. Quando eu falo eu não gosto, não é que eu tenho maldade com o animal, não. Eu já tive animal, morreu de velhice, entendeu? Aí hoje eu não gosto. Para mim, o que eu gosto não é dizer de maldade, não entenda. Por quê? Porque me dá trabalho, não deixa eu viajar, não deixa eu fazer nada. Eu não gosto por isso, certo? Mas lá em casa tem um animal que não é meu. Aí vocês sabem quem é que cuida do animal? Pois é, entendeu? É eu que compro ração, eu que ponho comida. Aí de vez em quando eu estresso, entendeu? Que eu sento lá de fora, o bichinho vem e sobe em cima de mim, no meu pé. Aí eu vou lá, pego o braço do dono do animalzinho, faz assim, põe uma raçãozinha para ele aqui, troca a água, lava a vasilha. Isso é acolher, você entendeu? Eu não morro de amor por ele, mas eu não judio, entendeu? Ele faz a necessidade dele assim, ó, bem na porta do blindex. Quando eu chego lá assim, aí é cedo, a pastora tá dormindo, o rapaz tá pro colégio, eu tenho que pegar a mangueira e lavar. Eu tinha que pegar ele e jogar na parede, né? Não.
Isso é acolher com mansidão, irmão. Às vezes você pode até não sentir tanto prazer, falar que não gosta tanto, mas você tem que cuidar. Faz parte da natureza. Você tem que fazer isso, né? Então, acolher com mansidão é cuidar, estar lado a lado. E quando a palavra vai falando aqui, né, para nós, como a palavra implantada em nós, às vezes nós temos muita dificuldade. Foi sexta que você perguntou quem leu a Bíblia? Lá de trás eu não vi mão nenhuma levantando, falei, misericórdia. A palavra de Deus, quando fala aqui, ó, a palavra em vós implantada. Como que essa palavra é implantada? Só através do que nós ouvimos aqui no altar? Não pode, irmão. Nós temos algumas necessidades fisiológicas, não temos? Né? Nós temos que, é necessário, é vital para o corpo humano, alimentar, dormir, beber água. Tem mais algumas. Nós temos que colocar a palavra de Deus junto com essa necessidade. Aqueles que tomam café da manhã, que senta na mesa ali, passa manteiga num pão, ou um biscoito, um pão de queijo, um copo de café, coloca a Bíblia ali, ó. Lê 1, 2 versículos, irmão. Traz a palavra de Deus para dentro de vós, implanta ela em vós como uma necessidade fisiológica, algo que você sinta falta. Algo que se você não fizer, porque se deixar eu até meio-dia sem comer, eu dou tremudura, eu desmaio, caio no chão, eu dou fraqueza, eu não posso ficar sem comer. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Às vezes nós estamos nos alimentando fisicamente, o espírito. Cadê? E o espírito? Por quê? Porque nós não estamos nos alimentando, nós não estamos implantando em nós a palavra do Senhor. Mas por que eu tenho que implantar essa palavra de Deus em mim? Olha o que a palavra fala. A qual é poderosa para salvar a vossa alma. Irmão, se eu não implantar a palavra de Deus, se eu não ler, se eu não meditar a palavra de Deus, eu não sei qual é o caminho da salvação. Não, mas o pastor está pregando, e se ele estiver pregando errado? Alguém que estava aqui domingo passado, lembra qual foi a mensagem que foi ministrada? Alguém lembra de verdade? Alguém lembra qual foi? Você não fala, não. Qual foi pelo menos o versículo base? Eu li vários, mas o base, porque o assunto qual eu falei, alguém lembra? Pois é. Nós tínhamos que chegar em casa, a palavra, eu não faço isso, eu faço o contrário, pela minha função. Mas a palavra que é lida aqui, ó, pelo menos aqui, ó, o Tiago 1, de 19 até 27, vocês tinham que passar a semana meditando nela. Eu li a palavra base de domingo passado, foi Deuteronômio, versículos 6 e 7, onde fala para nós ensinar os nossos filhos em casa, sentado à mesa, andando, deitando, levantando. Eu falei sobre filho domingo passado. Então, isso significa que nós não estamos implantando a palavra em nós, irmão, como Deus fala. Por quê? Porque eu não estou meditando nela. E ela é poderosa para me salvar. Aí continua. Versículo 22 diz assim, ó. Tornai-vos praticante da palavra, e não somente ouvintes. Não somente ouvinte da palavra, né? A maioria de nós só ouvimos, não escutamos. Esse tempo atrás eu trouxe a referência. Quando eu ouço, só ouço, entra no ouvido e sai no outro. Quando eu escuto, eu levanto e tem ação, eu resolvo, eu faço. Com a palavra de Deus, nós temos que ter ação. Quando é falado para nós, nós temos que colocar, fazer. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que me moldar dessa forma, né? Quando a palavra fala, quando eu ouço a palavra e não estou, quando eu ouço a palavra, irmão, e não põe em prática, eu não estou enganando o pastor, o obreiro, ou quem quer que seja, não. Eu estou enganando a mim mesmo. Porque a palavra que é implantada em mim, eu consigo praticar. Aquela que não é implantada, eu nem lembro. E por eu não lembrar, eu vou ter que ter um conserto na minha vida, uma mudança, uma transformação. Por quê? Porque eu não estou deixando a palavra de Deus trabalhar a minha vida. A palavra de Deus aqui, ó, ela tem que estar
atrelada, ela tem que estar guardada dentro de mim. Eu tenho que manter essa palavra, irmãos. Eu tenho que, quando alguém falar qualquer coisa em mim, eu tenho que lembrar de uma palavra para poder falar. Mas é uma palavra bíblica, eu não posso falar a palavra de mim. Quando você começar a jorrar versículos, quando alguém falar alguma coisa para você, eu estou passando por uma situação assim, assim, você fala, irmão, fulano também passou. Não, mas eu não estou tendo reação nem nada. Aí você fala para ele assim, Neemias, quando ficou sabendo da situação que estava lá em Israel, ele sentou no chão e chorou. Aí depois ele levantou e agiu, tomou providência. Quando você começar a lembrar de palavras, de versículo para você citar, significa que a palavra está sendo implantada em você, irmãos. Enquanto você não lembrar, enquanto você não trouxer isso para dentro de você, você não está lembrando. E quando você não lembra a palavra de Deus, você erra. Você erra porque você não guardou a palavra de Deus, porque você não teve a palavra de Deus fixada dentro de você. Tem algo que um professor de português, eu não sei se foi em Goiânia, quando eu estava lá, ele falou dentro da sala, e eu fiquei olhando, ele falou, olha, mandou a gente fazer uma redação lá no curso, e porque na época você redigia, né, os históricos de uma ocorrência e você tinha que registrar ali, então era uma redação. Aí ele falava, né, que aí a pessoa vai falar, tem que fazer uma redação, e o cara pegava uma folha de caderno daquela, escrevia de um lado e do outro. Aí ele falou, né, o professor, quem escreve muito, erra muito. E quem escreve pouco, erra pouco. Aí eu trouxe isso para a minha vida. Quando eu pratico a palavra de Deus, eu erro pouco. Eu erro menos. Porque eu lembro que Deus está vendo, eu lembro que Deus está me observando. Agora, quando eu não leio, quando eu não medito na palavra do Senhor, eu erro muito. Porque eu não sou cobrado, eu não sou confrontado, irmãos. Nós temos que ser confrontados, nós temos que ser cobrados pela palavra do Senhor. Porque se eu não for cobrado, a palavra não vai adentrar em mim. Se eu não for ministrado, a palavra não entra no meu coração. Eu não vou ser transformado, eu não vou ser ministrado pela palavra. E se eu não sou transformado, se eu não passo pelaquela metanoia da mente, que é a transformação, que vai saindo as coisas do mundo, as coisas antigas, e entrando a palavra de Deus, eu não vou participar do nascer de novo. Eu não vou ser regenerado. E se eu não for regenerado, eu não vou ver o reino dos céus. Ultimamente eu ando lendo muito sobre inferno, que eu ouço pessoas aí falando, né, em algumas situações que o inferno é só um estado de espírito. Eu não quero ter esse estado de espírito nunca na minha vida. Não quero passar por isso. Porque eu creio na palavra de Deus e a palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus, né, me faz entender que eu tenho que me esforçar, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que praticar, eu tenho que dedicar-se à palavra de Deus, para que ela seja implantada em mim, para que ela fique dentro do meu coração, para que tudo que eu vier a fazer, seja o que for, seja para a glória de Deus. Porque às vezes os nossos afazeres, irmão, por falta de conhecimento, não é para a glória de Deus, às vezes é para me glorificar, às vezes é para me achar que eu sou alguma coisa. E algo, para nós encerrar, que às vezes nós não observamos. Nós temos aqui algumas pessoas na igreja que ministram a palavra de Deus, e eu quero deixar isso aqui para nós que ministramos e para nós que ouvimos, que eu faço os dois lados. A mensagem que eu ministro aqui nesse altar, ela será a base para Deus me julgar. A palavra que eu ministro aqui, Deus vai me julgar. Vai julgar porque você falou? Não, vai julgar se eu estiver só falando, estiver praticando. Que esse é o porém. Que subir aqui e falar não é difícil, irmãos. Para quem tem costume ou gosta. O difícil é praticar. Porque às vezes nós descemos daqui, antes de sair ali a porta, a gente já esqueceu.
É por isso que eu leio a palavra durante a semana, é por isso que eu medito na palavra durante a semana. É por isso que eu sento lá de fora junto com o bichinho, eu fico ali jejuando até meio-dia, às vezes dá tonteira, passa mal. É por isso que eu faço, porque essa palavra tem que estar em mim, eu tenho que praticar ela. Pastor, mas só dá conta de praticar tudo? Não, mas eu pratico o máximo possível e quando eu erro, eu peço perdão. Quando eu erro, eu busco consertar. Eu não sou perfeito, não, irmãos. Mas quando eu erro, eu busco o conserto. Eu peço perdão para a esposa, eu peço perdão para filho. Se eu errar com o irmão, eu peço perdão. E se eu falar alguma coisa que eu ver que está errado, eu subo aqui no altar e falo, irmão, aquilo que eu falei foi de mim, eu me enganei. Não está na palavra do Senhor. Por quê? Porque eu quero morar no céu. Mas da mesma forma que eu falei que eu vou ser julgado pelo que eu falo, a igreja vai ser julgada pelo que ela ouve. Aquilo que você ouve, que você tem que mudar, que você tem que consertar, que você tem que endireitar na sua vida e você não faz, você será cobrado. Não vai ter desculpa. Quando você chegar lá no céu, né, na porta, lá e pegar na maçaneta e você falar, né, e a porta está fechada, você, Senhor, Senhor, e você não ouviu a palavra, não, você fez tudo errado. Não, mas assim, não, você ouviu, tá aqui, ó, eu vou passar o filme, você ouvindo a palavra, você sentado, olhando. Você quer o filme também de você não praticando? Esse é o porém, irmãos. Nós temos que ser mais cautelosos conosco. Nós temos que ser mais cuidadosos conosco, com as nossas vidas. Às vezes, alguns de nós vivemos como se não houvesse o inferno. Isso é um pingo de medo. Eu vejo que eu mesmo já mudei bastante. Há algum tempo atrás, muito tempo atrás, bastante tempo, acho que eu já falei isso várias vezes, né? Eu fui batizado na Assembleia de Deus com 15 anos de idade. Na época em que o preleitor, antes de ele subir no altar, ele ajoelhava aqui, ó. Ele tinha temor. Ele ajoelhava aqui, a hora que ele acabava de ministrar, ele ajoelhava e agradecia a Deus. As pessoas todas, na minha época, depois eu não sei, mas na minha época na igreja, chegava 5, 10 minutos antes e ajoelhava para agradecer a Deus pelo dia. Não, não é no culto, não, é antes do culto. Então esse temor em nós, ele diminuiu, em alguns está quase acabando. Só porque a palavra continua a mesma, irmãos. O propósito de Deus continua o mesmo. As ordenanças do nosso Deus continuam a mesma. O nosso Senhor, ele não flexibilizou a palavra dele. Ele não vai passar a mão na cabeça de nenhum de nós. Nós vamos ser cobrados pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. E às vezes parece que nós assim vivemos de uma forma que, não, depois eu vejo, não, depois eu resolvo, não, depois eu dou um jeito. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Ou nós mudamos as nossas atitudes, ou nós praticamos a palavra de Deus, ou nós estamos perdidos, para não falar outra coisa. Essa é a realidade da palavra do Senhor. Pastor, mas tem dia que a gente está... Irmão, o dia que você está ruim, pede socorro. Liga para o irmão, fala, irmão, ora por mim que o negócio hoje está difícil, eu estou mais fraco. Mas é por isso que nós vivemos em comunhão, em família. Mas não esmurece, não. Não deixa as coisas passar, depois eu resolvo, depois eu faço, não. Se tiver algum conserto de fazer na sua vida, faça. Tiver que consertar no seu trabalho, tiver que consertar na escola, no colégio, na faculdade, com o marido, com a esposa, com o filho, conserta, irmão. Conserta a sua vida. Conserta a sua vida. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos. Eu não sei se amanhã eu vou acordar. E às vezes nós deixamos para resolver depois. Deixa não. O que você tiver de fazer, faça hoje. Peça perdão hoje. Fale com Deus hoje. Mude a sua vida hoje. Faça propósito de mudança hoje. Não deixa para depois, não.
Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos, curve suas cabeças um minutinho. Eu quero fazer uma oração pela igreja. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós estamos na presença do Senhor, nós viemos aqui para te louvar, Pai, para te agradecer, para engrandecer o teu santo nome, para glorificar o teu santo nome. Pai, eu quero te pedir nesse instante, Senhor, se tiver alguma situação nas nossas vidas, Pai, na minha vida, na vida dos teus filhos, Pai, na vida da tua igreja, alguma situação, Pai, que não condiz com a forma que o Senhor quer que nós vivamos, Pai. Se nós não estamos conseguindo colocar em prática aquilo que é ministrado em nossas vidas, em nosso coração, pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor, Pai, eu quero clamar ao Senhor, Pai, clamar. Eu quero suplicar ao Senhor, Pai, que o Senhor venha intervir sobre nossas vidas, Pai. Abrindo os nossos olhos espirituais, abrindo a nossa mente, Pai, despertando o nosso ser para que haja mudança dentro de nós, que nós possamos mudar a nossa forma de viver, nós possamos mudar as nossas atitudes, que nós possamos ser constrangidos pelo Teu Santo Espírito, Pai, a nos moldar de acordo com a palavra do Senhor, viver para a glória do Senhor. Senhor, toca em nossos corações, toca em nossa mente, restaura em nós, Pai, aquilo que foi perdido, a essência de servir ao Senhor em fidelidade, em obediência. Pai, que nós possamos ser edificados pela palavra do Senhor. Desperta em nós o desejo de ler, de meditar na palavra do Senhor. Pai, que a palavra do Senhor venha para nossas vidas, Pai, como uma necessidade fisiológica, Pai. Que aquele dia que nós não lermos a palavra do Senhor, que nós não meditarmos na palavra do Senhor, que a nossa cabeça venha doer como dói quando nós não bebemos café, ou como nós deixamos de tomar alguma coisa que é essencial à nossa saúde, Pai. Que nós sintamos também, Pai, a falta da palavra do Senhor em nossas vidas, Pai. Desperta em nós, traz esse querer em nós, Pai. Pai, nós te pedimos, nós te clamamos, nós queremos ser transformados, nós queremos ser moldados pelo Senhor, papai. Vai moldando, Pai, vai nos limpando, vai tirando de nós todo empecilho, Pai, vai tirando de nós, Pai, tudo que tem tentado nos afastar do Senhor. Vai tirando da nossa língua, Pai. Vai tirando da nossa língua todo o veneno, Pai. Toda palavra doble, Pai. Vai tirando de nossa língua todo xingamento, Pai. Toda palavra que não vem do Senhor, que não vem da palavra do Senhor, Papai. Palavras de duplo sentido, Pai. Tudo que não pertence ao Senhor, o Senhor tira, Pai. Tira, Senhor, as gírias, os palavrões, Pai. Vai purificando, vai queimando a nossa língua, Senhor. Pai, nós queremos ser transformados pelo Senhor. Nós precisamos, Pai. Pai, quando eu for falar, Pai, quando eu for falar qualquer palavra que não condiz com a palavra do Senhor, Pai, que eu morda na língua, Senhor. Que eu morda na língua. Ah, mas pastor, eu vou... O céu, irmãos, é tomado por esforço. A palavra de Deus fala que é melhor eu entrar no reino dos céus sem um olho do que com os dois olhos no inferno. A palavra de Deus fala que é melhor eu entrar no reino dos céus faltando um pé do que com os dois pés no inferno. Então, se for necessário que nós possamos ser lembrados de uma forma mais dura, para que nós venhamos abandonar o erro, o pecado, aquilo que tem nos afastado de Deus. Se necessário for, que assim seja, papai. Mas o Senhor desperta em nós. Desperta. Desperta, Senhor. Como você despertou alguém quando foi mordida pelo cachorro, Pai. Que o Senhor desperta em cada um de nós, Pai. Cada um de nós. Traga essa reflexão sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Que quando alguma coisa de errado acontecer em nossa vida, nós viemos entender que é o tratamento do Senhor para que haja melhora, para que haja mudança, Pai. Nós te pedimos pelo teu santo nome, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conduza, e que o Espírito Santo do Senhor continue falando aos nossos corações, para que haja em nós sempre, sempre transformação. Nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém.